cada vez vai ficando mais difícil para quem vem aqui na frente falar, porque praticamente tudo já foi dito. É covardia falar depois da Luísa Erundina, né? Ela praticamente já contou metade da nossa história, tá certo, Xana? Então a gente pode pular esse pedaço, né? Então eu queria só contar um pouco como é que era o período em que a gente era estudante de serviço social, né? Foi na década de 70, eu era aluna da PUC, fui aluna de 72 a 75. E nesse período, os centros acadêmicos de livre organização dos estudantes estavam fechados. Então, nós só podíamos utilizar espaços alternativos, como grupos de teatro, grupos de estudos que a gente mesmo formava, e a participação atrelada nos diretórios acadêmicos. Então, esta foi a nossa vivência estudantil. E aí a gente saiu formado assistente social. E o cenário que a gente tinha na sociedade, você tinha dois partidos políticos, era a Arena e MDB, né? E várias organizações clandestinas de esquerda, das quais os estudantes, alguns estudantes e muitos trabalhadores estavam inseridos, e das quais não se podia falar abertamente. A gente dizia assim, aquele ali é do 8, aquele é da Convergência, mas ninguém sabia exatamente quem era. Esses eram os espaços possíveis de organização política naquele momento. Os espaços sindicais também estavam reprimidos, né? A oposição sindical, ela esboçava um processo de rearticulação. A partir de 1974, com os movimentos sociais como o Movimento contra a Caristia, Movimento pela Anistia, Movimento de Mulheres, de creches, de moradia, além do movimento estudantil, as entidades sindicais dos setores médios também se reorganizavam. E foi nesse contexto que aconteceu o que a Luísa falou. A gente viu num jornalzinho que ia se rearticular a PASP, que a gente nunca soube que tivesse tido existência, e fomos atrás disso. A Xana saiu eleita membro da Junta Provisória, e nós organizamos uma assembleia procurando pessoas que tivessem representação nos vários setores, né? Em empresa, no serviço público, na área de saúde. E nós ficamos assustadíssimos quando a gente viu quem era a plenária. Eram os nossos professores, assistentes sociais com anos de janela, e nós duas recém-formadas na coordenação dessa Assembleia. Então, eu estou contando agora do lado de cá, tá, Luísa? Como é que foi a nossa experiência. A gente teve medo, mas a gente encarou. E foi assim que a gente começou a nossa trajetória de luta sindical na categoria, na PASP. Enquanto a PASP, a gente participou de vários movimentos, né? Participamos do primeiro Congresso da Mulher Paulista, da Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, movimento de favelas, participação no 1º de maio histórico de São Bernardo do Campo. Isso já foi em 1980. Nós fomos num ônibus de assistentes sociais, e quando nós chegamos, todas orgulhosas da nossa participação, a palavra de ordem era mulheres e crianças na frente. E nós tivemos que encarar, né? Nós, como assistentes sociais, apoiando aquela luta operária, saímos numa passeata que foi uma coisa indescritível, historicamente impossível de reproduzir, né? Nesse período, além de ser militante da PASP, eu era também funcionária pública do Hospital de Servidor Público Estadual. E nós vivemos movimentos grevistas, que a Luísa já mencionou, e no serviço público nós tivemos o funcionalismo público estadual e o municipal, surpreendentemente, numa greve muito forte, né? E nós tivemos algumas conquistas. Eu não diria que as conquistas foram muito grandes, mas eu acho que a maior conquista foi o aprendizado que a gente teve de participação nos movimentos grevistas. Nós sofremos várias demissões, eu fui demitida, Bia e Xana foram demitidas, Luísa foi demitida, nós perdemos os nossos empregos, mas em nenhum momento a gente se acovardou na luta por aquilo que a gente acreditava. Foi nesse contexto que a gente chegou ao Congresso da Virada, né? Que era um congresso, como já foi dito, que estava organizado formalmente, e que tinha na sua mesa de honra Figueiredo, Maluf, ilustres representantes da ditadura militar naquele momento, né? Então, por que o Congresso virou? Ele não virou porque a gente quis, ele virou porque as entidades se articularam, né?
sob a direção de uma comissão executiva, e se reuniram 3 dias antes e tiraram algumas estratégias políticas de atuação no Congresso. A gente sabia que aquele Congresso estava de costas para a história real das lutas sociais. A gente sabia que muitos profissionais que estavam lá vinham da luta contra a ditadura, que muitos já esboçavam uma experiência de trabalho profissional voltada aos interesses dos trabalhadores. Portanto, a virada do Congresso, ela encontrava eco naquela plenária. Para isso, no segundo dia do terceiro Congresso, nós fizemos uma assembleia paralela e participaram cerca de 600 congressistas, junto com as direções sindicais, e deliberamos um novo rumo para o Congresso, né? E aí resultou a destituição da Comissão de Honra e o convite às direções dos trabalhadores para a composição da mesa de honra e o encerramento. E o reconhecimento da categoria dos assistentes sociais como parte da classe trabalhadora. A gente pode considerar que ele foi um marco na mudança de postura. A mesa de encerramento, ela foi composta por Lula, que encerrou o Congresso, e outras representações sindicais. Lula, naquele momento, era o expoente máximo da representação sindical no Brasil, né? E ele, o representante maior dos trabalhadores, juntamente com Luiz Erundina, da CENES, e demais representantes dos movimentos sociais. Todos aqueles que lutaram e morreram pelas liberdades democráticas nesse país. Essa era a frase final na faixa de encerramento. A gente pode dizer que esse momento foi a expressão coletiva da categoria de assistentes sociais, de ruptura com o conservadorismo e de compromisso com as lutas democráticas da classe trabalhadora, que a gente acredita continue a ser o projeto dessa categoria. Obrigada.